Eu sou a Mari Melazzo, sou analista transacional, sou membro de data e informação da área da psicoterapia e estou como presidente da UNAT Brasil na gestão 2020-2023. Estamos encerrando a nossa gestão com o projeto Por Você. Este projeto é fruto de um desejo da nossa diretoria em honrar os nossos mestres, pessoas que fizeram e continuam fazendo a história da nossa querida UNAT Brasil, profissionais que atuam com a teoria da análise transacional. Hoje, Márcia, você poderá nos contar o que a UNAT Brasil e a análise transacional fez por você e também poderá nos contar o que é a AT e a UNAT Brasil através de você. Márcia Bertuol é psicóloga, psicoterapeuta de adultos, membro de data da área clínica, da área da psicoterapia da UNAT Brasil, é especialista em análise transacional, especialista em experiência somática, professora e supervisora em análise transacional. Que tal, Márcia, começar nos contando como a AT chegou até você? Oi, Mari. É uma alegria estar aqui participando desse projeto. Uma grande ideia da diretoria que tu está conduzindo tão brilhantemente nesse período de 3 anos. Então, muito feliz pelo convite, muito honrada de poder compartilhar contigo, com vocês todos, um pouco da minha trajetória com a AT, que é uma história muito antiga, porque a análise transacional chegou na minha vida em 1979. Faz muitíssimo tempo. E foi interessante porque ela chegou dentro da universidade. Na época, eu era aluna de 3º semestre da psicologia, na PUC do Rio Grande do Sul, e 2 analistas transacionais que trouxeram a análise transacional para o Rio Grande do Sul, o Egídio Vecchio e a Marta Vecchio, eles estavam vindo de Buenos Aires, na Argentina, para dar aula no pós-graduação de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Então, foi esse movimento inicial que começou através deles, aqui no Rio Grande do Sul, e que eles ofereceram um curso 101 dentro da psicologia, que eu acabei não conseguindo fazer, porque naquele ano eu tive uma questão familiar que me impediu de fazer o curso, mas algumas colegas minhas fizeram, gostaram, e acabou que minha primeiro 101 mesmo foi no 2º Combrate do Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Eu e uma amiga da psicologia, a gente viemos para o Rio para participar do 2º Combrate, e ali eu fiz meu primeiro 101, né, ainda num tipo de congresso onde tinha muita gente. Análise transacional era uma grande novidade no Brasil. Tinha chegado no Rio Grande do Sul pela Marta e pelo Egídio, mas também tinha chegado em São Paulo, tinha chegado no Rio. Se eu não me engano, em São Paulo, pelo Holloway, e se eu não me engano, no Rio, mais pelo grupo do Kertész. Então, foram vários profissionais que trouxeram a AT aqui para o Brasil, né? E naquele ano, a convidada internacional do congresso era a Jaque Schiff, que estava no congresso falando do trabalho dela com esquizofrenia, com a psicose, né? Um dos filhos dela, que ela tinha atendido, estava junto, também falando, também dando o depoimento dele. Então, aquilo foi muito impactante para mim, assim, recém começando psicologia, ouvindo alguém falar que psicose, como esquizofrenia, podia ter algum processo de cura, né? A análise transacional ficou muito cheia de significado para mim. Eu voltei muito entusiasmada para Porto Alegre, e daí, em Porto Alegre, eu tratei de ver quem é que já atendia com análise transacional, porque eu queria começar, então, a fazer minha terapia com análise transacional. Aí verifiquei que naquele momento tinham 2 grupos, tinha um grupo ligado a Marta e o Egídio, tinha um outro grupo também ligado a uma outra profissional, a Regina Labarte, que trabalhava aqui em Porto Alegre na época, e acabei, então, indo para fazer terapia com a Marta. Então, acabei começando meu processo de terapia também com a Marta Vecchio, né? E, a partir daí,
no próximo congresso, em 1980, que foi em Brasília, eu conheci a Jane Costa, que é minha parceira de trabalho desde lá. Então, nós temos uma longuíssima parceria de trabalho. E foi essa minha porta de entrada, assim, na análise transacional, foi assim que eu conheci, né, a AT. Que bacana, Márcia. Então, além de conhecer a teoria, você já foi conhecendo também pessoas e amigos que você já foi estabelecendo aí um vínculo bem profundo, sim. né? Sim, a Jane se tornou minha parceria de trabalho desde então, né? Na época, a Jane e mais um grupo de colegas médicos e pessoal da enfermagem, pessoal da assistência social, pessoal da psicologia, faziam um trabalho voluntário com um cunho social, né? Com um grupo que chamava Grupo Unido de Saúde Pública, né? Então, eles tinham essa atuação social numa vila, numa cidade próxima aqui da periferia de Porto Alegre, na cidade de Viamão, uma vila bem pobre, onde eles estavam fazendo toda uma intervenção em termos de saúde. E eu, através da Jane, pleitei meu ingresso no GUSP, né, porque Grupo Unido de Saúde Pública, o nome, a sigla fica GUSP, né, que é um pouco uma brincadeira também, né, pleitei meu ingresso no GUSP e, assim, passei por uma certa avaliação e fui aceita. Então, ingressei nesse trabalho e também aí a minha primeira experiência de atuação com análise transacional, que na época eu tinha apenas o 101, né, tinha 101 e comecei a estudar junto com fazer grupo de estudos, mas isso em paralelo com a psicologia. Então, entrei lá no GUSP e comecei a atuar nesse programa, né, nesse conjunto de atuações que nós tínhamos junto ao centro de saúde do local, à escola. Aí consegui validar a escola da comunidade como um local de estágio, fiz meu estágio lá, o escolar, e aí a análise transacional sempre sendo a teoria que na área da psicologia a gente atuava, porque a Jane já estudava análise transacional há mais tempo, na época o companheiro dela, o Mauro, também estudava, então a AT era a teoria da área da psicologia que a gente usava, né? Depois participando de grupo como coterapeuta, grupos da comunidade, né? Onde a gente atendia as pessoas. Então foram muitas experiências com a análise transacional e o meu primeiro ingresso foi realmente nessa área, né, na área da saúde pública, assim, de estar trabalhando com uma comunidade, buscando oferecer alguma troca em que nós pudéssemos proporcionar que houvesse crescimento para essa comunidade, né. Depois a área escolar entrou muito no meu radar e depois da minha formatura, meu primeiro trabalho formada foi criando, junto com o pessoal do GUSP, a gente criou uma pré-escola, que se chamava Escola Floquinho Quente, e tinha toda uma inspiração na história, né, do Claude Stein, dos floquinhos quentes, e nós atendíamos um público de 2 a 6 anos, assim, bem pré-escola mesmo, que funcionou por uns 4 anos, mas daí, nesse processo, assim, de estar trabalhando com escola, com pré-escola, com as crianças, também casei, também fui mãe, tudo foi acontecendo simultaneamente, né? Eu fui descobrindo que realmente a minha inclinação era a parte da clínica, então fui fazer meu 202 em 83, começou meu 202, assim que eu me formei 5 de agosto, meu curso 202 começou 19 de agosto, foi realmente emendadinho, e aí eu fui me direcionando mais para a área da psicoterapia, que se revelou para mim a minha grande paixão, e desde então eu trabalho com psicoterapia. Que bacana. Então, você já começou atuando bem na prática, até mesmo antes de fazer o 202 com 101 e com, né, orientações e supervisões de quem já estava há um tempo atuando. Que bacana. Sim, eu digo que eu fiz uma faculdade paralela, assim, eu tive a faculdade da PUC, cuja orientação era dupla naquele momento, era a linha humanista e a linha psicanalítica, então tinha toda uma formação humanista e psicanalítica pela faculdade, e a formação que a análise transacional foi me dando,
porque nesse processo aí, enquanto eu não fazia o 202, eu fiz 11 vezes o 101, né? Então, bastante vezes. Ia fazendo os grupos, ia participando, depois aos pouquinhos ajudava um pouquinho na coordenação dos grupos. Então sempre foi uma experiência muito prática mesmo, assim, né? Em que a vivência e o uso da teoria, a aplicação da teoria estava dentro daquilo que a gente estava fazendo. Ai, que legal. E aí, assim, aí vem a UNAT Brasil, né? Qual que é, no seu ponto de vista, Márcia, a importância da gente poder fazer parte de uma instituição como, por exemplo, a UNAT Brasil? Então, eu sou tão velha que eu ainda sou do tempo da UNA-AT, Ah, né? sim. Que era a União Nacional das Associações de AT, porque primeiro a organização da AT no Brasil, ela começou por estado, e cada estado tinha a sua associação, e aí a UNA-AT ligava às associações estaduais, né? Em 85 aconteceu a mudança, e no Congresso da Bahia, que foi um congresso que eu não pude ir porque a minha filha tinha recém-nascido, mas foi ali que aconteceu a mudança para a UNAT Brasil, né? União Nacional dos Analistas Transacionais do Brasil. Né? Então passou de uma associação de associações para uma associação de indivíduos. Né? Os indivíduos se associam. E eu sempre estive de alguma forma ligada e presente à UNAT Brasil, né? Porque eu entendo que, como a gente trabalha com uma teoria que ela não tem uma estrutura garantida para nós de ensino, aprendizagem e formação via as universidades, né? Porque a análise transacional enquanto corpo teórico não é uma teoria que as universidades trabalhem. Eventualmente tem algum professor que leva a AT, mas a AT não faz parte do corpo teórico oficial da psicologia, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a associação é fundamental, porque é ela que vai nos garantir uma qualidade na formação que a gente oferece, né? Uma constância também de padrão de formação, porque como nós fomos trabalhando ao longo de todos esses anos nos manuais de formação, né, nos regulamentos de formação, né, nós temos ótimos regulamentos, nós temos manuais que a gente está trabalhando o tempo todo, né, revendo e aperfeiçoando. Ano após ano a gente tem esse trabalho, vocês mesmos fizeram agora, no início da gestão, toda uma revisão do manual de normas de treinamentos, né, adequando as decisões e a forma de conduzir. E eu considero que, nesse sentido, a existência da associação ela é fundamental, porque ela é quem garante a qualidade, ela é quem dá a diretriz que orienta toda pessoa que queira estudar análise transacional, que queira ser um profissional que use análise transacional, ou quem quer dar um passinho além, ser um professor que ensina análise transacional, né? Então, a UNAT vai nos dar esse corpo de regras, de regulamentos, de orientação, que nos diz, olha, o caminho é esse, né? Claro que sempre tem o colorido de cada pessoa, né? Cada profissional dá o seu colorido para a formação, mas tem uma base e tem um continente, né, que vai nos dizer, olha, é daqui até aqui, né? Dentro desse continente e respeitando essa base, cada um dá o seu colorido. Então, eu considero que a existência da UNAT Brasil é fundamental para a qualidade dos profissionais da análise transacional no Brasil. Muito bom, Márcia. E você sempre esteve, né, como membro associada e muito ativa. O que você nos conta sobre assim, o que você desenvolveu participando, né, ativamente, ocupando cargos diversos que você ocupou na instituição? Então, como eu entendo, acho que eu sempre tive essa compreensão de que era importante ter uma associação. Eu tenho essa percepção assim, de que não tem outro caminho para nós, enquanto um grupo profissional, se não for através de uma associação. Eu acho que isso é uma consciência que eu tenho de muito tempo.
o fato de eu ter essa compreensão me fez sempre estar engajada na associação. Então, já fui de tudo, realmente, assim, acho que meu primeiro papel dentro da UNAT Brasil foi lá em 1983, participar da organização do congresso que a gente fez em Canela. Então, eu já estava na comissão científica do congresso, quando eu ainda não tinha recém começado meu 202, né? Mas já estava participando ali da comissão organizadora do congresso. Depois fui administrador, na época tesoureira, já fui secretária, já fui diretora de docência, já fui diretora científica, já participei das comissões de muitos congressos, já presidi congresso, fui presidente da associação, fui do conselho, participei, acho que todos os papéis eu participei, né, dentro da associação, nesse intuito. Porque o que é uma associação como a nossa, né? Uma associação que não tem fins lucrativos. Ela é uma associação de voluntariado. Né? Cada um de nós, quando decide participar, está decidindo prestar um serviço voluntário. Eu acho que tem muito valor a gente ter consciência de que nós estamos prestando um serviço voluntário, e é um serviço que serve a toda uma comunidade, que é beneficiado pelo fato da organização existir, dela criar e manter os programas de formação, dela orientar todos os processos de supervisão, né, de como que a gente precisa ensinar, de como que as pessoas vão ter validado o seu crescimento através dos exames de certificação e dos exames para didata, os programas de formação que nós temos, que eu penso que são programas ótimos. A UNAT Brasil tem talvez, pelo menos até uns 4 anos atrás, era o único programa de formação 303 no mundo, que foi um programa que começou na gestão da Maria Regina Silva. Eu acho que eu era vice-presidente dela na época, acho que sim, e ela começou esse programa do 303, né, vendo a necessidade que existia de uma preparação que até então ela era feita individualmente. Então, a minha preparação para fazer o exame de didata foi porque eu fui fazer um grupo de estudos em São Paulo, eu fui fazer formação com o Richard Erskine em Belo Horizonte, eu fazia supervisão com a Jane aqui em Porto Alegre. Então, era conduzida por mim e pela Jane, com quem eu tinha o contrato de formação, mas não existia nenhum programa formal da UNAT, né? Depois, a única coisa que a UNAT fazia era oferecer o exame, né? Então, o exame de didata era pela UNAT, mas todo o programa, até chegar no exame, era individual, cada um fazia do jeito que queria fazer, né? E vendo que existiam muitas diferenças, às vezes, no processo de formação, muitas diferenças também no processo de informação, né? Alguns grupos tendo acesso a um tipo de informação, outros grupos tendo acesso a outro tipo de informação, foi que a Regina percebeu a necessidade e teve a brilhante ideia de criar o programa 303, né? Fazendo todo esse processo também, que é muito rico, que é permitindo ao didata em formação da UNAT Brasil conhecer os vários didatas que existem no Brasil, suas formas, seus estilos, suas compreensões teóricas, né? Porque como a gente trabalha com teoria, a gente tem que ter consciência de que a teoria não é uma verdade absoluta, ela é uma teoria, ela é uma hipótese sobre a realidade, né? E às vezes nós temos hipóteses diferentes, e tudo bem, faz parte do processo a gente ter hipóteses diferentes, ter teorias diferentes. Então, para o nosso didata em formação, ele ter a possibilidade de discutir a teoria com diferentes didatas, com diferentes perspectivas, enriquece muito o seu repertório profissional e permite que ele faça uma escolha também pessoal de qual é o caminho que ele quer seguir mais embasada, né? Então, eu tenho o maior orgulho do 303, acho que é um programa belíssimo que a UNAT faz, e que deveria servir de modelo para o resto do mundo. O mundo devia nos imitar nisso. Eu sou gaúcha, né, Mari? Tu sabe, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Diz o nosso hino aqui. Então, está no seu sangue. a gente acha que assim,
Isso é bacana, os outros que copiem agora. Assim, o que é bom, né? O que dá certo, a gente quer que as pessoas também possam vir a ter a oportunidade de poder também curtir isso e viver isso. Márcia, tem alguma curiosidade que você poderia nos contar sobre toda essa sua trajetória, sua aí com a AT, com a Nath? Puxa vida, curiosidade. Aquela, sabe? É, deixa eu pensar, se eu me lembro de alguma história curiosa. A gente teve uma época, essa época inicial, né, da AT no Brasil, em que tinha um pessoal de São Paulo, coordenado muito pelo Marco Antônio Oliveira, que fazia nos congressos um teatro, faziam apresentações incríveis, incríveis. Era um evento, assim, a gente, de um congresso para outro, a gente esperava para ver o que aquele pessoal ia apresentar. E tinham apresentações sensacionais, assim, cenas realmente, eles se ocupavam durante o ano, o grupo de São Paulo. A Mônica Levi é uma das atrizes que fazia parte, né, que está viva e que está aí entre nós ainda, e pode contar um pouco para nós também dessas incríveis apresentações que eles criavam. Então teve esse período que era extremamente criativo da AT e que era muito bacana, assim, muito bacana as informações todas que eles passavam. Que legal. Então, Márcia, você e a análise transacional é uma combinação que deu certo. Com certeza, eu penso que sim. É algo que faz parte da minha vida. Eu não sei me pensar como profissional se eu não pensar em análise transacional. Então, não é mais, hoje em dia, a minha única formação. Ao longo dos anos, eu fui fazendo muitas outras formações, mas todo minha forma de pensar clínico é da análise transacional. Então, eu considero assim, a análise transacional é a minha espinha dorsal como psicóloga, como psicoterapeuta, né? As outras técnicas e abordagens, elas entram como formas de abordar questões que são, às vezes, a parte mais cognitiva, que a AT permite também, não é tão eficiente, então a gente precisa ter outros recursos, né? Mas como estratégia de pensamento, a AT é a minha grande teoria. E ela tem e a AT também, como qualquer método teórico, né, ela tem crescido no mundo. Então tem sido também uma delícia. Nos últimos anos, eu e a Jane temos mantido um grupo de atualização, onde a gente está sempre estudando os artigos mais recentes, os autores que estão pesquisando no mundo sobre análise transacional e com análise transacional. E então isso também tem mantido a minha curiosidade ativa e o meu encantamento e o meu engajamento com a AT. Que legal, Márcia. Então, se você puder deixar registrado aqui, é algo que você falaria para o nosso querido Eric Berne, que você diria? Ou o que você diz? Para o Berne? Obrigada. Ele foi brilhante. Ele teve insights muito, muito interessantes, muito criativos, e eu agradeço imensamente a curiosidade que ele tinha pelo ser humano. Eu imagino que ele tenha sido uma pessoa muito curiosa, e também arrojado, no sentido de se permitir experimentar, se permitir descobrir, e com uma capacidade tão bonita, né, que é de ser curioso, de pesquisar, de descobrir e depois poder escrever sobre isso, né, poder escrever com profundidade, compartilhar, lançar ideias, né. Só tem uma reclamação para fazer para ele: não precisava ter morrido tão cedo, né? Sim, podia muito bem ter vivido mais uns 20 anos. E a gente ter podido conhecer ele, porque eu teria conhecido ele se ele tivesse vivido mais 20 anos. Não precisaria seguir tão à risca o script, né, Márcia? Ele poderia ter ficado entre nós mais um pouquinho.
Tá bom, Márcia. Então, sim, ser analista transacional para você significa? Ser analista transacional significa ter um olhar para o ser humano e para o seu sistema. A análise transacional me ensinou a olhar para as pessoas dentro do seu sistema, dentro da sua comunidade, dentro do mundo. Então, eu gosto muito da análise transacional nesse sentido, porque ela me permite tanto olhar para o interno, para o intrapsíquico, para o mais profundo, quanto olhar para o relacional, quanto olhar para o sistema maior, né? E essa flexibilidade da análise transacional é o que me encanta. Bom, Márcia, chegando aí nos nossos minutos finais, você tem tempinho para você nos deixar aí uma mensagem sua, que para nós que estamos tendo a grata satisfação de estar aqui com você. Eu quero convidar os analistas transacionais que estão ingressando na associação a ingressar e fazer parte. E fazer parte significa realmente participar das diretorias, participar dos conselhos, participar dos congressos, dos encontros, doar o seu tempo e a sua energia para a associação. Porque é realmente um ato de doação, né? É um voluntariado. Então, nesse sentido, ele é um trabalho amoroso, como todo trabalho voluntariado é, né? E faz muito bem, não só para a associação, faz muito bem para nós, porque na medida que a gente pode se engajar e lidar com os problemas, porque somos humanos, teremos problemas, teremos discussões, teremos diferenças, teremos questões acontecendo dentro do grupo, mas quando nós podemos nos engajar e podemos lidar com isso e suportar tudo que acontece e ir crescendo e resolvendo, a gente vai entregando para o Brasil, vai entregando para o mundo uma associação que vai funcionando de uma forma plena e que vai sendo realmente um espaço de crescimento para todas as pessoas que têm interesse na T. Então, meu convite é: entre e participe. Muito bom. Márcia, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu aprendo com você, o quanto que é prazeroso estar do seu lado e conviver com você e tudo de bom. Então, eu quero mais uma vez agradecer em nome de toda a diretoria a sua disponibilidade em estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Sei que tem muitas coisas que você pode continuar nos contando. E para quem quer se aproximar mais de você, entrar em contato não só através do nosso site, né, da UNAT, que outro endereço essa pessoa pode acessar, Márcia? Então, pode mandar, hoje em dia, né, o caminho mais rápido comum é o WhatsApp, quase todo mundo me contata pelo WhatsApp, e também pode entrar em contato com o Síntese e mandar um e-mail lá para o Síntese, que a gente também recebe e responde sempre. Então, muito obrigada e mais uma vez agradecendo e destacando esse trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo no campo da atualização, além de tantas outras coisas. E em breve nos encontraremos no 29º Congresso em Curitiba, né, Márcia? Você estará Isso vai ser uma delícia. Finalmente presencial. Muito então, bom. quem quiser poder te abraçar, chegar pertinho de você, é só chegar vai lá. poder te encontrar. Vai ser uma delícia isso. Obrigada, Mari, obrigada a toda a diretoria da UNAT pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho da história. Desejo todo o sucesso para vocês nesse finalzinho de gestão. E por isso nós resolvemos fechar com chave de ouro, honrando nossos mestres. E só deixando aqui registrado que essa conversa, né, ela vai estar lá nos nossos principais canais da UNAT Brasil. Então, uma ótima semana. Gratidão, Márcia, pela sua vida e pela sua existência. Obrigada, querida. Gratidão a você também.